Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, é um assunto muito importante, porque você sabia que alunos de Campinas vão participar das Olimpíadas da Unicamp? Pois é, matemática, que é uma disciplina que muitos consideram aí um bicho de 7 cabeças, inclusive eu. Tô aqui com o Rafael, que é professor, vai bater um papo com a gente. Tudo bom? Tudo bem, você? Beleza. Bom, para a gente falar um pouco a respeito das Olimpíadas, como que é? Conta para a gente entender direitinho. Então, as Olimpíadas geralmente são provas que elas trabalham conteúdos que são um pouco mais complexos do que os alunos eles veem dentro da sala de aula. Então, as escolas elas têm que estar atentas a esses conteúdos para verificar se eles estão sendo trabalhados na sala de aula, se a gente precisa de aulas de aprofundamento ou se isso caminha junto. Principalmente porque elas têm ganhado bastante destaque pelas vagas olímpicas nas universidades. Bom, Rafael, eu disse, né, que matemática para muita gente é um bicho de 7 cabeças. Você, claro, é suspeito para falar porque é professor, né? Mas como que é a matemática? Conta pra gente aí. É difícil de entender? Enfim, para a galera que está iniciando aí nos estudos. Olha, não é difícil muito, não. Os alunos eles têm que sempre estarem muito focados aos conteúdos, atentos às salas de aula, né, aos conteúdos que estão sendo ministrados, e por isso que os pais sempre devem procurar também uma escola que se preocupe com um bom ensino. Então os alunos que estão aqui, eles não têm dificuldade, que eles sabem que tem professores bem preparados, um bom material, infraestrutura. Os alunos aqui não têm muita dificuldade não, por isso que a gente está na final do OMU. Como que é essa Olimpíada na Unicamp? Olha, ela é bem complicada, eu considero uma das mais complicadas do ramo, comparada com outras Olimpíadas, mas os nossos alunos estão dando show e mostrando que a gente está preparando eles dentro da sala de aula, tem funcionado muito bem. Como são as aulas? Então, eles têm as aulas de álgebra e geometria. Nossa. Durante as aulas mesmo, junto com geografia, filosofia, né, na grade horária normal deles, nas aulas comuns. E isso, na primeira aula, geografia, filosofia, assim como toda escola. Tá. E além disso, no contraperíodo, agora eles estão se preparando com as aulas de aprofundamento. Então, são esses assuntos mais complexos, como demonstração de algum teorema, de algum postulado, que não são ensinados nas salas de aula do ensino básico. Bom, isso é muito importante, né? Porque esses 3 alunos que nós vamos conhecer já aqui no quadro de Olho na Educação, eles entram numa reta, né, final de preparação super importante. Então tem que ter até um treinamento diferenciado, estudos e tudo mais. Claro, tem muitas escolas que preparam esses trios, essas equipes, por muito tempo. E os nossos alunos, na primeira participação, eles já estão na final. Então a gente demonstra aí que o que a gente está preparando dentro da sala de aula já é de uma excelência muito grande. Bom, você citou aí, então, formados trios para participar, eles estão na final, mas quantos alunos estavam concorrendo aí? Tem uma ideia, mais ou menos? São 230 isso na alunas, final. Isso na final, mas desde o começo foram mais de 3 mil equipes, são muitas equipes. Então realmente a competição é pegada, né? Sim. E quais as regras? Como funciona? São quantos exercícios lá? Então, até agora foram 2 fases, então os alunos eles competiram nessa fase que eles tinham um tempo para resolver os exercícios e fazer o upload das demonstrações. E aí o legal da OMU é que geralmente outras Olimpíadas elas não são em equipe, né? A OMU ela é em equipe, de trio, só pode competir trio. Então você tem que saber ouvir a opinião do outro, como demonstra, às vezes tem caminhos distintos para chegar no mesmo resultado. Então você tem que saber ouvir a opinião do outro, o conteúdo que o outro pode trazer para a sua equipe. E todas são questões dissertativas, não tem questões de múltipla escolha. Então você tem que preparar muito bem a sua redação para que a sua demonstração... Não dá nem para chutar. Não dá para chutar. Tem que ter certeza do que está fazendo ali, porque você tem que escrever de tal modo que quem está lendo a sua resolução entenda o que você está querendo transmitir. Boa, boa. Tá confiante aí? Eu tô confiante, eles vão ganhar com certeza. Quando vai ser? Vai ser dia 2 e 3, a premiação é no dia 3, a prova eles fazem no dia 2 de setembro. Valeu, professor Rafael. Obrigado. Bom, como eu disse, a gente vai conhecer os alunos, não é? São 3. Estou aqui com a Ana Paula, que não é,
manja muito de matemática, né, Ana Paula? Senão não estaria na final, evidentemente. Sempre gostou dessa matéria? Sempre, desde pequena. Sempre gostei de aprender mais, assim, do que a expectativa, né, para aula de matemática. Sempre levei problemas para casa. Sempre tive esse interesse a mais, especialmente na matéria de matemática. E você estuda muito ou não? Ou de tanto que tem o dom, às vezes é só uma repassada? Não, eu diria que é uma junção das duas coisas, assim. Eu não sou aquela pessoa que fico horas estudando diárias ali, mas, assim, eu sempre tento aprofundar nos assuntos que eu tô precisando aí, né? Mas, sim, só de ter o interesse eu acho que já ajuda muito e eu fico mais disposta a aprender coisas novas, né? Mas, em geral, eu acho que eu vou bem. Qual a importância dessas Olimpíadas para vocês, alunos, essa competição entre vocês, saudável, é verdade, né? É muito importante, assim, tipo, é um marco, né, essa Olimpíada que vai ficar na história de nós três, na história da escola, por ser uma escola nova. E, assim, as Olimpíadas, como o Rafael mesmo disse, tem ganhado muito espaço, né? Cada vez estão com mais importância, né? Então tem algumas como a OMU mesmo, que se a gente fizer elas no ensino médio, a gente consegue disputar por vagas na própria Unicamp ou nas universidades sem fazer o vestibular, assim, né? Só por realizar a Olimpíada e ganhar uma medalha. A gente estava conversando, né, antes da gravação, que não é múltipla escolha. Então, quer dizer, não dá nem para ir eliminando alternativas, de repente não sabe dar um chute, tem que chegar no resultado e acabou, não tem conversa. Sim, são provas dissertativas, né? Você tem que provar ali que você tá certo, demonstrar para a pessoa, tipo, o seu ponto de vista, né? O seu raciocínio. Como vai ser essa competição? Você acha que vai ser um nível altíssimo por ser a última fase? Enfim, o que vocês estão esperando aí? Dá para sonhar? A gente já vem bem preparado, né, pela primeira fase, a segunda, assim, mas não é por isso que a gente vai deixar de se empenhar aí na preparação, né? Então a gente está fazendo a preparação por um mês aí, com aulas preparatórias, de aprofundamento de assuntos mais complexos, né? Mas é de se esperar que seja uma fase um pouco mais difícil, sim, né? Boa sorte. Bom, pessoal, a gente já conversou com a Ana Paula, agora está a Isabela aqui, já o Pietro vai falar também. E aí, beleza? Tranquilo? Sim, como que tá o coração aí, batendo mais forte para o dia, que é no comecinho de setembro, né? São quantos dias? São 2 dias. 2 dias de prova? A prova e a premiação logo em seguida. Boa, mas a prova então é no dia? Dia 2 de setembro. Tá sonhando com esse dia já ou não? Já. E aí, sempre gostou de matemática? Sim, matemática é uma matéria que envolve muito raciocínio. Eu gosto dessa parte, explorar o raciocínio e essas áreas do cérebro humano, eu acho interessante. Você gosta de raciocínio lógico? Gosto de raciocínio lógico. Mas é muito difícil, não é não? É difícil, é difícil. Então é difícil gostar Porque disso. assim, o nome diz, né, Isabela, raciocínio lógico. Aí você para pensar, né, puxa vida, você tem que ter um raciocínio lógico de uma determinada situação. Só que quando você vai olhar, tem todo um macete para resolver aquele problema, né? Não é tão simples assim. Não. Você tem que desenvolver o raciocínio lógico. Então, conforme mais problemas você vai vendo, vai lendo e resolvendo, você aprende a traçar um caminho um pouco mais fácil. Tá. Ô Isabela, conta pra mim o seguinte, quais as matérias aí, quais os assuntos que vão cair na prova? A OMU, são assuntos diversos, só não são geralmente assuntos que você vai ver na sala de aula. Então, você não vai encontrar, por exemplo, fórmulas que você vê no seu dia a dia. Olha só que legal isso. Então, foge do ensino comum. Sim, explora um lado mais criativo, onde você precisa criar a sua solução e traçar o caminho para resolver os problemas. Bom, e a gente de todo o Brasil que participa? É o Brasil inteiro. Nossa, então um nível altíssimo certamente, né?
Me conta o seguinte, Isabela, vocês são em 3, não é? Você, a Ana e o Pietro. E como que é? Vocês 3 resolvem juntos o mesmo problema ou cada um resolve um problema? Vamos supor, são 30 exercícios, já sabe quantos são ou não? Sim, geralmente são 5 exercícios por fase. Tá, então a última fase, 5 exercícios também. Aí vocês 3 resolvem juntos? A gente, nessa última fase, a segunda fase, foi onde a gente desenvolveu melhor, eu acredito, e foi onde a gente dividiu os problemas. Então a gente distribuiu para as pessoas, para cada um fazer algum problema. Mas a gente vai se ajudando em questões, caso a gente tenha alguma dúvida, a gente pergunta um para o outro. Mas é mais sozinho mesmo. Boa, boa, mas se vocês quiserem resolver juntos, pode também, mas aí Sim. perde tempo, né? Acredito que sim. Para mim, na minha visão, vale mais a pena a gente fazer cada um problema e cada um pensar em um problema. Já aconteceu, por exemplo, de cada um fazer o mesmo problema e depois ver se bateu o resultado? No começo, na primeira fase, foi onde a gente tinha caído de paraquedas nessa Olimpíada, então a gente estava muito perdido. E aí a gente tentava resolver o mesmo problema, mas a gente acabava não achando uma solução. Então a gente decidiu fazer cada um problema. Mas aí deu certo. Aí deu certo. Que é o que vale, né? Sim. Boa sorte. Obrigada. Bom, e como prometido, eu tô aqui com o Pietro, não é? Que forma ali o trio com a Ana, com a Isabela, beleza? Beleza. Bom, quantas horas você estuda por dia? Conta pra gente. Assim, eu não tenho que estudar muito porque eu já teoricamente sou bom em matemática e aqui na escola, como não tem muitos alunos, é muito mais fácil porque eu já consigo tirar todas as minhas dúvidas em sala de aula. Daí é muito bom isso. Você tem o dom, né? Tem uma facilidade. Eu o diria dom, que como a sim. gente costuma dizer, né? Pode ser. Qual é a sua maior facilidade? Dentro da matemática? Isso, raciocínio lógico Do também. raciocínio enfim. lógico? Da matemática eu diria que, tipo, álgebra, eu não curto muito a geometria. Mas assim, no raciocínio lógico, eu diria que é pegar pra fazer as contas à mão, entendeu? Daí, tipo, tudo que precisa fazer, eu faço. O que eu não acho tão fácil assim é passar pra redação, passar por escrito como eu fiz italiano cada parte. Mas a parte de fazer eu acho mais fácil. Bom, a gente estava conversando, você gosta de encontrar o caminho para chegar na... Isso. Como que é isso? Explica direitinho pra gente. Tipo assim, você, a prova... Não só fazer as contas, né? Encontrar Sim. o caminho certo para chegar no Sim, resultado. Então, porque na OMU eles geralmente não dão assim como você faz, porque como a Isa já disse, são conteúdos fora da curva, né, que você não aprende na escola. Então você tem que ir atrás realmente, você tem que usar os meios que você consegue para encontrar como você pode chegar na resposta. Essa talvez seja a grande sacada, né? Sim, sim. E vocês viram, né? O que ele falou, que não é conteúdo fora da curva. Isso quer dizer o quê? Que realmente é um conteúdo que, cara, é acima do comum, né? Sim, Pedro? sim. Então, quer dizer, tem que ser bom mesmo, né? Sim, tem que ser bom. E também tem que ter muito estudo, né? Se você não fizer uma aula de aprofundamento, eu acho que você não consegue. Isso é importante, que é o reforço. Com certeza, com certeza. Como vocês estudam? Vocês estudam juntos também ou não? Cada um por si, no dia da prova, chega aí, beleza, tal, bora. Depende, porque, tipo assim, a gente pega pra estudar dentro da sala de aula com as nossas aulas de aprofundamento que a gente tem, mas a gente também, tipo, a gente pode, sei lá, estudar parte a parte, tipo, a Ana quer estudar uma coisa, a Isa outra, eu outra, entendeu? Daí a gente chega na hora da prova e vê o que a gente faz. Quantos vencedores vão ser? Primeiro, segundo e terceiro, é isso? Eu acho que sim, sim. E tá confiante? Dá pra beliscar aí? Tô confiante, né? Porque sem confiança a gente não vai longe, então tem que pensar alto, né? Tá, e pra gente finalizar, como vão ser esses próximos dias aí de reta final de estudo, descanso, né? Também importante. A gente vai ter que estudar muito, a gente vai estudar muito, né? Porque a gente tá com foco na medalha, né? Então, olha aí, a gente tem que estudar, né? Querendo ou não, a gente vai estudar pra gente conseguir bem, trazer a medalha. Valeu, boa sorte. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!